Olá, seja bem-vindo ao curso Capacitação Teológica. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, vamos falar sobre a humanidade de Jesus. Eu quero convidá-lo neste momento para fazermos uma oração. Amado Deus e Pai Celestial, queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Pedimos que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para compreendermos bem esse tema e também colocá-lo em prática em nossa vida. Abençoe a todos que estão nos assistindo. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, por que é importante compreendermos a questão da humanidade de Jesus? Até aqui nós vimos muito sobre a cristologia, mas eu creio que esse ponto ele é um dos mais importantes. Veja que quando nós falamos sobre a humanidade de Jesus, nós temos que levar em consideração que Jesus veio a este mundo com uma grande missão. E essa missão foi salvar a humanidade. Mas vem uma pergunta: como realmente Jesus veio a este mundo? Nós já falamos sobre a encarnação de Jesus, como ele encarnou, não é? O Verbo de Deus se fez carne e veio habitar entre a humanidade. Alguns teólogos, eles acreditam, por exemplo, que Jesus ele veio a este mundo e assumiu a natureza pré-lapsariana. O que quer dizer isto? Assumiu a natureza de Adão pós-queda. Outros já creem que, na realidade, Jesus assumiu uma natureza pré-lapsariana, ou a natureza de Adão antes da queda. E aí? Como fica? Realmente Jesus ele veio igual a Adão antes da queda ou igual a Adão depois da queda? Então é isso que nós vamos tentar responder por meio desta aula. Então eu já quero adiantar para você que, na realidade, Jesus, não tem como você dizer, olha, Jesus veio com uma natureza de Adão pós-pecado, né, ou pós-queda, ou que Jesus veio com a natureza de Adão antes do pecado. Bom, veja que se Jesus viesse com uma natureza completa ou viesse igual, idêntico a Adão antes do pecado, então Jesus deveria ser muito diferente de nós, né? Ou até mesmo daqueles que viviam na época em que ele nasceu. Por quê? Levando em consideração que Adão ele era um ser perfeito. Segundo a escritora Ellen White, ela disse que Adão ele possuía aí quase 4 metros de altura, né? Segundo algumas pessoas que estudam essa questão aí de simetria, dizem que Adão, para ter 4 metros de altura, ele deveria ter mais ou menos 1 tonelada. Já pensou sobre isso aí? Então, veja, Jesus não era assim, não tinha toda essa estrutura. Mas vamos ver então, eu quero convidá-lo para nós então analisarmos um texto da Bíblia onde os perfeccionistas usam para defender a ideia de que Jesus realmente tinha uma natureza igual, idêntica a nós, pecadores, em todos os aspectos. É claro que o perfeccionista ele usa essa visão para poder defender aquela ideia. Se Jesus ele veio igual a nós, se Jesus foi tentado em tudo como nós, e se ele venceu, logo também nós podemos vencer. É essa visão que nós queremos aí analisar para ver se é assim mesmo. Então nós vamos pegar aqui o texto, né? Jesus era semelhante ou igual ao pecador? Para isso nós vamos ver então um texto que é Romanos capítulo 8, verso 3, onde está escrito: Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Em semelhança, por que não igual? Por que não igual? Não é só uma boa pergunta? Veja aqui, a palavra semelhança é traduzida do grego homoioma. Homoioma, semelhança. Jesus ele possuía característica de distinção, mas não de igualdade. Observe, por exemplo, o ser humano, quando ele nasce aqui neste mundo, ele nasce de uma forma completamente diferente da encarnação de Jesus. Jesus ele encarnou. Jesus, na realidade, como diz a própria palavra de Deus, que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Se Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, quer dizer que ele não foi gerado como nós, seres humanos. Até mesmo
na sua encarnação, na sua geração, já é algo singular, porque nenhum outro ser humano nasceu dessa forma aqui neste mundo. Adão, ele foi criado a partir do pó da terra que Deus criou. Nós nascemos, não é, dos nossos pais, e aí Jesus, ele na realidade, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Não quero aqui entrar nessa especulação, não é, porque isso é um grande mistério, como foi a encarnação, nós já até falamos a respeito disso. Mas aí já percebemos algo, a distinção, não igualdade. É por isso que Paulo, ele usa a palavra homoioma para dizer semelhante ao ser humano, mas não igual. Nenhum dicionário grego apresenta essas expressões no sentido de igual. Veja, nós vamos ler aqui agora, na Bíblia, alguns textos. Antes de ler esses textos, eu quero dizer o seguinte, dentro dessa discussão teológica, não é, se Jesus nasceu com uma natureza pós-lapsariana ou pré-lapsariana, então como podemos encontrar o equilíbrio? Na realidade, quando nós lemos a Bíblia e lemos o Espírito de Profecia, nós encontramos o equilíbrio da seguinte forma. Jesus, na realidade, ele assumiu a forma humana e ao assumir a forma humana, ele assumiu uma natureza já contaminada, não é? Ou, na realidade, afetada é a palavra correta, afetada pelo pecado de 4.000 anos. Enquanto, na realidade, a sua natureza moral era uma natureza incontaminada, imaculada, não manchada pelo pecado. E assim, nós poderíamos dizer, então, que Jesus, ele possuía natureza pré- e pós-lapsariana. Pré-lapsariana, ele era como Adão antes do pecado, na forma moral, e como ser humano, na forma física, né? Na forma física, como ser humano pecador. E nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Então vamos ver aqui, eu quero convidar para você ver alguns textos na Bíblia. Nós não vamos ler aqui devido à questão do nosso tempo, você pode ler depois. João capítulo 1, verso 29, Cordeiro que tira pecados. Aqui nós encontramos o primeiro ponto. Jesus era o Cordeiro de Deus que veio a este mundo para morrer em prol do pecador. Se Jesus fosse igual em todos os aspectos ao pecador, então ele precisaria de um Redentor. Isso é lógico, isso é uma questão de lógica. Jesus então precisaria de um Salvador. Veja 1 Pedro 1,19, nele não existe pecado. Essa questão aqui do pecado, como nós já estudamos, né, a questão da hamartia, que é mais uma condição do que um ato e só atos de anomia, na realidade Jesus ele não possuía nele não havia pecado, nele não havia a condição do pecado, aquela mesma condição que Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, dizendo que o pecado habita em mim. E Jesus, nele não existia pecado, porque ele não possuía natureza pecaminosa herdada. Ele não herdou isso por causa que ele, na realidade, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Hebreus 9,14, ele é sem mácula. E nós vamos ver isso muito nos textos que nós vamos ler, quando Jesus ele é mencionado por Ellen White e ela fala claramente que Jesus era sem mácula, ao contrário, o homem pecador, ele é maculado. Por um lado, nós temos um homem maculado e, por outro lado, nós temos Jesus não maculado pelo pecado. Na realidade, quando Ellen White faz essa comparação, ela não está dizendo, por exemplo, que mácula procede de atos, mas sim de uma natureza herdada. Esse texto é bem claro, nós vamos ver aqui. Hebreus 7, 26, inculpável, e novamente vem ali a palavra, sem mácula. 2 Coríntios capítulo 5, 21, ele não conheceu pecado, Isaías 53, 12, já lá no Antigo Testamento, foi a oferta pelo pecado. E João 3, 5, nele não existe pecado. Então, quando João, capítulo 3, verso 5, diz nele não existe pecado, observe que lá em João, na realidade aqui é 1 João 3, verso 5. Lá em 1 João 3, verso 4,
João, ele dá uma definição do que é pecado. E ele diz lá, pecado, hamartia, na realidade é anomia, que é transgressão da lei. Nós estudamos isso aqui. E quando ele faz essa comparação sobre pecado, que na realidade é uma condição que leva a um ato, ele fala que nele, quer dizer, em Jesus, não existe pecado. João 14, verso 30, Satanás nada tem nele, nada tem nele. Vocês se lembram, né, desse episódio, quando Judas estava se aproximando ali com a turba para prender Jesus, Jesus ele faz essa afirmação, uma afirmação extraordinária, onde ele diz assim, aí vem o príncipe deste mundo e nada ele tem em mim, nada ele tem em mim. No Evangelho de João 8,46, ninguém lhe convence de pecado. Em Marcos 1,24, ele é o Santo de Deus. Observe agora algumas passagens que nós vamos ler, que são citações do Espírito de profecia, onde Ellen White fala sobre a natureza humana de Jesus. Veja só aqui, leia comigo. Seu caráter era absolutamente perfeito, isento da mais leve mancha de pecado. Então, aqui ela já começa a trabalhar com essa questão, né? Observe que ela fala isento da mais leve mancha. Você vai ver isso muito nos escritos de Ellen White, quando ela fala sobre o pecador, ele é manchado, ele é maculado, mas Jesus nunca tem essa mancha ou essa mácula. Continuando, ele veio como expressão do perfeito amor de Deus, não para esmagar, não para julgar e condenar, mas para sanar todo o caráter fraco e defeituoso, para salvar homens e mulheres do poder de Satanás. Jamais cometeu um ato errado, pois era o Filho de Deus, embora possuísse forma humana. E eu vou dar uma pausa aqui, eu quero perguntar para você, como nós estamos aqui estudando a questão, não é, da forma, e estamos estudando a questão da semelhança, por que não igualdade e sim semelhança? Observe que aqui Ellen White ela tem essa mesma ideia que o apóstolo Paulo, quando ela diz assim, embora possuísse forma humana. Por que que Ellen White não disse, embora fosse humano? É diferente, não é? É muito diferente ter forma humana do que ser completamente humano. Eu não estou dizendo que Jesus não fosse humano, mas ele era singular. Singular por quê? Vamos recapitular. Porque ele foi encarnado, ele não nasceu como qualquer ser humano, ele foi encarnado. Também Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Há uma singularidade em todas as formas da sua origem humana, como ser humano. Jesus sim era humano, mas era singular. Jesus era Deus também, não é completamente diferente. Então nós não podemos dizer que Jesus, em todas as características, Jesus era igual a nós. Não, é por isso que ela já usa essa expressão, embora possuísse forma humana, estava isento de qualquer mancha de pecado. E novamente ela usa a palavra mancha, não é? Porque a questão da mancha é mais sobre a questão da condição e não de atos em si. Continuamos aqui então. O Senhor Jesus tomou sobre si a forma do homem pecaminoso. Observe que aqui ela está fazendo uma menção lá a Romanos 3,8, né? Semelhança à carne pecaminosa, forma do homem pecaminoso. Como? Como que Jesus ele poderia ter forma do homem pecaminoso? É claro que ela está falando do estado físico, porque se ela estivesse falando de uma forma completa de todo o ser, em todos os aspectos da natureza humana, então haveria uma grande contradição. Como Ellen White pode dizer em um momento que ele não possuía mancha, em um outro momento dizer que ele era pecaminoso? Opa, que história é essa? Como podemos harmonizar isso? É naquele sentido que eu já falei.
Quando ela está falando da forma, ela está falando do estado físico. A natureza que foi afetada pelo pecado de 4.000 anos, não maculada. Então Jesus assumiu uma natureza afetada pelo pecado de 4.000 anos, não uma natureza maculada pelo pecado de Adão e Eva. Observe, há uma diferença muito grande, porque ela vai confirmar isso. Continue aqui a leitura. Mas ele era santo, assim como Deus é santo. Caso não fosse sem mácula ou mancha de pecado, não poderia ter sido o Salvador da humanidade. Será que nós precisamos de um texto mais claro do que esse? Então, quando alguém tenta usar Romanos capítulo 3, verso 8 e usa ali aquela expressão, né, que ele veio em semelhança de carne pecaminosa e quer construir toda uma doutrina, quer construir toda uma cristologia, principalmente no aspecto da humanidade de Jesus, sobre exatamente esse texto e descarta todos aqueles outros textos que nós lemos que afirmam claramente que Jesus, ele não era maculado pelo pecado. Continuando aqui então, era portador de pecados e não necessitava de expiação. Esse texto é a continuação do anterior que eu li. Ele não necessitava de expiação. Observe, eu citei isso e volto novamente a reforçar. Meu querido, minha querida, se Jesus realmente fosse maculado pelo pecado como qualquer ser humano que nasce neste mundo, então Jesus também precisaria de um Salvador. Essa é a questão. E é isso aqui que Ellen White está fazendo. Sendo um com Deus em pureza e santidade de caráter, ele podia fazer uma propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Pergunta: por que Jesus teve condições de fazer propiciação pelo pecado do mundo inteiro? Pelos pecados do mundo inteiro. Por quê? Qual que seria a resposta? A resposta está ali. Porque Jesus, ele era um com Deus em pureza e santidade de caráter. Essa é a resposta. Está claro, né? Está bem claro esse ponto aqui. Vamos continuar aqui então um outro texto. Ele devia tomar sua posição como cabeça da humanidade ao tomar a natureza. Observe isso. Mas não a pecaminosidade do homem. É claro? Isso está bem claro, não é? E aqui, Ellen White ela dá uma advertência, porque, veja, a ideia perfeccionista ela não é uma ideia de hoje. Ela não nasceu hoje, não é? Na realidade, o pensamento perfeccionista já é um pensamento antigo e já mesmo na época de Ellen White surgia, não é, essa questão perfeccionista e muitos queriam atribuir a Jesus natureza pecaminosa. E o que Ellen White advertiu essas pessoas a respeito dessa questão? Está aí a declaração dela. Sede cuidadosos, excessivamente cuidadosos quanto a como vos ocupais com a natureza humana de Cristo. Não o coloqueis diante do povo como um homem com as propensões do pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado puro, impecável. Olha agora essa frase seguinte: sem uma mancha de pecado sobre si. Ele era a imagem de Deus. Observe que quando ela fala de Adão, ela usa essa expressão sem mancha de pecado. E quando ela fala de Jesus, também ela diz: Jesus não possuía mácula, não possuía mancha, nenhuma mancha. O que Ellen White está fazendo então? Ela está, na realidade, ela está comparando, né, o primeiro Adão com o segundo Adão, dizendo que havia ali igualdade. Da mesma forma que Adão
ele foi criado impecável e sem uma mácula de pecado, Jesus também possuía essa mesma natureza. Por mais que ele possuísse uma natureza física afetada pelo pecado de 4.000 anos, a sua natureza moral era uma natureza imaculada. Continuando então, ela diz assim, Jesus poderia ter caído, Jesus poderia ter pecado? É claro que sim. É óbvio, Jesus, ele não fez de conta que assumiu a natureza humana. Na realidade, Jesus também, ele poderia ser tentado, como nós vamos ver aí mais para frente. Jesus ele poderia ser tentado e ele foi tentado, ele poderia cair? Claro que ele poderia. E olha o que ela diz aqui, poderia ter caído, mas nem por um momento existiu nele uma propensão má. O que na realidade Ellen White está querendo dizer aqui? Para Jesus ter caído, ou no caso, para Jesus ter sido tentado, né, alguns gostam de usar fazer aqui essa comparação, que Jesus para nos socorrer, ele precisaria sentir tudo o que nós sentimos, que Jesus deveria ser tentado em tudo como nós somos, para nos socorrer. Talvez aqui há também uma visão distorcida, que alguns acham, por exemplo, que se Jesus ele não possuísse propensão para pecar, então ele estaria fora do alcance da tentação. Seria isso verdade? Seria a mesma coisa dizer que Adão, antes do pecado, estaria fora do alcance da tentação. Mas nós vimos que isso não é verdade. Adão, ele era perfeito, num ambiente perfeito, e ele cometeu pecado. Jesus, ele assumiu uma natureza afetada pelo pecado num ambiente de deserto, depois de 40 dias sem comer, ele estava sendo tentado. Ele poderia tentar? Ele poderia cair? Claro que sim, não é? Mas veja aqui, mas nem por um momento existiu nele uma propensão má. Nunca, de forma alguma, deixe a mais leve impressão sobre as mentes humanas que uma mancha de corrupção ou inclinação para a corrupção apegou-se a Cristo, ou que ele, de alguma forma, cedeu à corrupção, né? Reforçando aí esse texto. Era um poderoso intercessor, não possuindo as paixões de nossa natureza humana caída. Será que precisa de um texto mais claro? É claro que ela está falando de uma condição moral, mas olha só o que ela fala em seguida. Mas, rodeado das mesmas fraquezas, tentado em tudo como nós. Veja só, esse aqui é o texto. E muitas vezes as pessoas que gostam de defender essa visão, eles tiram a parte de cima e só usam a parte de baixo, né? Isso é ser desleal ao texto, né? Mas rodeado das mesmas fraquezas, tentado em tudo como nós. Condição, é claro, física. Jesus foi tentado em tudo como nós vamos ver esse estudo na realidade, né, aí mais para frente. Vamos ver isso com mais detalhe. Nós estamos vendo aqui claramente ela fazendo essa comparação de condição moral e condição física. Ao tomar sobre si mesmo a natureza do homem em sua condição caída, né, afetada pelo pecado, condição física, Cristo não teve a mínima participação em seu pecado, condição moral. Observe que ela está falando em seu pecado e não em seus pecados. Ela está falando da condição. Jesus não herdou, como Ellen White mesmo diz, não é? Jesus não herdou uma natureza decaída, uma natureza maculada, uma natureza manchada. Não deveríamos ter nenhuma dúvida com respeito à perfeita impecabilidade da natureza humana de Cristo. Ela fala da condição, então, moral. Muito bem, ao concluir, então, esse tema, eu quero chamar a sua atenção e também fazer um apelo para você. Que você estude por você mesmo, né? Você está fazendo essa matéria, quero parabenizá-lo, que você estude mais a Bíblia, estude o Espírito de Profecia, analise você mesmo. Isso é muito importante
quando nós analisamos a questão da natureza de Jesus. Porque se uma pessoa acredita fielmente que Jesus ele é idêntico a nós em todos os aspectos, ele está diminuindo a Jesus, fazendo de Jesus igual a qualquer pecador. Por quê? Muitos, principalmente os perfeccionistas, eles insistem nisso. E, na realidade, eles querem fazer isso porque eles dizem assim, se Jesus ele era idêntico a nós e ele conseguiu viver vida isenta de pecado, quer dizer, em momento nenhum ele pecou, logo então nós também podemos viver vida isenta de pecado. Esse é o grande engano, não é? Esse é o grande engano. Eu já disse isso aqui, eu não quero transparecer em momento nenhum que eu estou defendendo que uma pessoa deve viver pecando. Essa não é a realidade, não é a realidade. É claro que uma pessoa, a partir do momento que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele entrega a sua vida a Jesus, nós já analisamos isso aqui, da questão da salvação, a questão da justificação, santificação, até a glorificação, quando ele ficará livre do pecado para sempre, nós entendemos, na realidade, que o pecado é uma condição e essa condição nos leva a cometer pecados e que jamais poderíamos fazer nada para mudar essa situação. Nós, seres humanos, jamais poderíamos fazer isso. Foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele foi o meu substituto, o seu substituto, porque ele é imaculado, ele era perfeito, era a oferta perfeita. Não casa muito bem, não é, com a visão teológica, a visão bíblica, até mesmo do Espírito de Profecia, essa ideia. Então, eu quero aqui deixar este apelo para que você continue estudando. Um grande abraço e até a próxima aula.